Capítulo 5. Tornando-se um estudioso dos milagres. Precisamos aprender a ver observando o efeito do mundo invisível sobre tudo o que é visível. Os milagres oferecem essa oportunidade mais do que qualquer atividade cristã. Em uma noite de domingo, um jovem da nossa igreja caiu nos fundos do santuário e quebrou o braço. A mãe dele me procurou depressa e disse: "Venha orar pelo meu filho." A cura de ossos quebrados, até mesmo daqueles que se quebraram décadas atrás e foram curados de forma incorreta, havia se tornado comum. Corri até os fundos e o encontrei deitado no chão, com o braço claramente quebrado. Abaixei-me até ele, coloquei a mão sobre o seu braço, olhei para a fratura, e de repente o medo atingiu a minha mente. Esqueci-me de todos os milagres que eu havia visto, e disse: "Vamos chamar o médico." Ora, eu não culparia ninguém por chamar o médico naquela circunstância. Para a maioria das pessoas, essa seria a coisa certa a fazer. Mas, para mim, aqui foi pessoalmente revelador. Eu tinha visto ossos deformados desaparecerem, ossos recolocados, quadris remodelados, olhos cegos abertos, ouvidos surdos desobstruídos, mas agora, olhando para aquele jovem com o braço quebrado, esqueci-me de tudo o que havia visto. Passei do modo sobrenatural para o modo natural. A minha experiência com milagres não me moldara completamente. Arrependi-me e pedi perdão àquela mãe uma semana depois mais ou menos, não porque eu me sentia culpado ou envergonhado, mas porque percebi que eu tinha um longo caminho a percorrer no sentido de ter a minha mente renovada. Não basta colocar a nossa revelação em prática, como vimos no último capítulo, precisamos também nos tornar estudiosos dos milagres. Os milagres podem ser deslumbrantes e dramáticos, mas eles não se destinam primeiramente a nos maravilhar. Deus nos dá milagres para nos treinar a ver de modo diferente. Um milagre é uma escola. Ou pense nisso assim, exatamente como existem nutrientes nos alimentos, do mesmo modo a cada situação e encontro com Deus vem cheio dos nutrientes necessários para nos tornar fortes como representantes dele neste planeta. O problema é que podemos passar pela vida experimentando encontros e milagres com Deus, porém sem extrair o que era necessário para nós dessas experiências. Podemos falhar em todos os testes. Podemos não extrair os nutrientes. Você pode ver isso acontecer o tempo todo nas igrejas. Quando Deus faz um milagre, algumas pessoas dizem: "Uau! Isso é muito legal", e saem dali sem transformação alguma. Elas ficam gratas, mas não aprenderam a ver de modo diferente. Elas vão para casa e sua vida continua no mesmo padrão de antes. A diferença é que agora elas têm mais uma coisa interessante que puderam ver Deus fazer. Se isso aconteceu com você, não se sinta excessivamente mal. Isso também aconteceu com os discípulos de Jesus. Excessivamente mal. Isso também aconteceu com os discípulos de Jesus. Eles participaram de um milagre estarrecedor de uma grande multiplicação de comida. Ver Marcos 6. Na verdade, a multiplicação aconteceu nas mãos deles, e não nas mãos de Jesus, e esse é um ponto-chave a ser lembrado. Jesus não disse "chazam" e criou uma enorme pilha de alimentos. Ele não acenou com a mão sobre a comida e a viu aumentar. Ele pegou a pequena porção que eles tinham e a dividiu entre 12 grupos, e à medida que os discípulos a distribuíam, ela tornava a encher. Mas eis onde eles falharam no teste. Note que mais tarde, naquele dia, Jesus disse a eles para atravessarem para um outro lado no barco, e ele foi a um monte para orar. Ali, ele viu em seu espírito os discípulos se esforçando para remar, quase prontos a perder a vida. Então ele foi andando sobre o mar. Os ventos e as ondas cessaram. Os discípulos se acalmaram. Eles ficaram completamente perplexos porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Marcos 6:52. Esse é um final estranho para essa história, mas ele nos ensina isto. Os discípulos obedeceram perfeitamente quando executaram o milagre dos pães e peixes, mas o coração deles ainda permanecia endurecido. Eles não viram através do milagre. Ele não os havia transformado. Você e eu podemos obedecer a Deus perfeitamente, ser o instrumento que faz o milagre acontecer e, ainda assim, ter um coração endurecido durante o milagre e depois dele. Isso não significa que você vai para o inferno, mas que você não entendeu a lição do milagre. A semente de novas transformações não conseguiu penetrar e criar raízes no seu coração. Os discípulos fizeram tudo o que Jesus disse para fazer, no entanto, quando eles se depararam com o problema seguinte, ficou claro que eles não aprenderam a lição anterior. Qual? Eles deveriam ter visto o papel deles no milagre. Por não terem visto o papel deles no milagre anterior, na vez seguinte que eles se depararam com um problema e Jesus não estava no barco, eles não tinham uma solução.
Jesus dissera: vocês deem a eles de comer. Ele não falou: eu farei isto para vocês. Foi com o toque deles, com a obediência deles que a comida foi multiplicada. E, no entanto, eles não entenderam nada. O objetivo de Jesus não era enviá-los para dentro de uma tempestade para que ele pudesse aparecer e ser o herói. Ele planejou passar por perto, mas eles não estavam entendendo a lição. Eles não extraíram os nutrientes do milagre anterior. Essa dureza de coração impediu que eles se tornassem libertadores, e assim Jesus mais uma vez teve de livrá-los. Os fermentos na mente. A Bíblia fala sobre as influências na mente que determinam como interagimos com o reino. Fala sobre as influências na mente que determinam como interagimos com o reino. Essas influências nos afetam à medida que nos esforçamos para nos tornarmos estudiosos dos milagres. Jesus falou sobre isso em Mateus 13:33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. E falou novamente sobre o fermento em Marcos 8:2-13-21. E, deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e, no barco, não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E, tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda. Ao dizer guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, Jesus os estava advertindo quanto às influências sobre a mente que podem roubar de nós os nutrientes da revelação e da renovação. 3 tipos de fermentos são mencionados nos versículos citados: o fermento de Herodes, o fermento dos fariseus e o fermento do reino. Esses fermentos estão vivos e ativos hoje e eles afetam grandemente a sua maneira de pensar a sua vida. O fermento é uma figura da influência sobre a nossa mente. Na dimensão natural, o fermento faz com que a farinha cresça. Minha esposa costumava fazer pão, e se o pão não inchasse, nós o colocávamos perto do fogão a lenha, então o calor ativava o fermento. De modo semelhante, o fogo da dificuldade faz o fermento em sua vida a ser exposto e trazido à superfície. Se for o fermento de Herodes ou o fermento dos fariseus, ele atrapalhará a revelação e a obra do reino. Vamos observar cada um deles com um pouco mais de profundidade. O fermento de Herodes. O fermento de Herodes é uma influência ateística alicerçada na força do homem e nos sistemas criados pelo homem, como a política, a vontade popular e a persuasão. O fermento de Herodes exclui Deus totalmente. A sua declaração de fé é a afirmação cética: Deus ajuda aqueles que se ajudam. Se você se encontrasse no barco sem pão, a pessoa sob essa influência avisaria: na próxima vez faça uma lista e lembre-se de trazer pão. Você é a resposta para o seu próprio problema. Assuma a responsabilidade por si mesmo. Seja alguém que vence por esforço próprio. O fermento de Herodes representa um dos grandes problemas da igreja: o ateísmo prático. Muitos cristãos na verdade são ateus praticantes que desacreditam em um Deus ativo. Eles não diriam isso assim: nenhuma doutrina escrita de uma igreja declararia que não existe Deus. Mas os crentes enfrentam situações diariamente nas quais não colocam Deus em cena. Como Herodes, eles dizem que não existe intervenção divina na vida prática. Eles são cristãos professos, mas vivem exatamente como seus vizinhos ateus toda vez que se defrontam com um problema. Eles não pensam em pedir o conselho de sua palavra, ou em convidar Deus para intervir na situação. A cultura norte-americana está permeada do fermento de Herodes. Somos um país de pessoas que vencem por esforço próprio, pioneiros que pensam que pela determinação, pela disciplina e pela excelência administrativa podemos realizar o que quisermos. Às vezes, a igreja cai no engano de pensar que tudo o que podemos fazer na nossa própria força foi dirigido ou honrado por Deus. Mas Deus não teve nada a ver com muitas coisas que a igreja fez nos últimos 100 anos. Temos dinheiro, temos unidade de coração e mente, e temos algumas habilidades administrativas para atingir nossos objetivos. Mas isso não significa que eles nasceram no coração de Deus. Eles podem ter nascido do nosso desejo de fazer algo grande,
quer Deus estivesse envolvido nos nossos esforços quer não. O fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus é diferente do fermento de Herodes. O dos fariseus. O fermento dos fariseus é diferente do fermento de Herodes. O fermento dos fariseus representa o sistema religioso. Ele abraça a Deus na teoria, mas não na prática ou na experiência. O conceito de Deus é essencial para a mente farisaica, mas a experiência de Deus é completamente removida. Os fariseus têm Deus na forma, mas sem poder. Se você se encontrasse sem pão no barco com um fariseu, ele diria: Deus na sua soberania determinou que você estivesse neste barco sem pão algum para que você pudesse se identificar melhor com aqueles que também não têm pão neste momento. Os fariseus dão explicações, e não soluções. Eles dizem que a padaria fechou quando o último apóstolo morreu. Eles se recusam a permitir que Deus seja ativo neste momento na terra. Eles insistem que você ore, mas também insistem que você não espere que Deus responda. O Deus deles é um Deus e talvez você tenha uma resposta. Ou talvez não. As pessoas que estão sob a influência do fermento dos fariseus podem conhecer Jesus da maneira errada, como as pessoas de Nazaré. Elas conheciam Jesus na forma, mas não no relacionamento ou em demonstração. Ver Marcos 6. Hoje, milhões de pessoas na igreja estão satisfeitas com o fermento dos fariseus. Elas estão contentes com o fato de pertencerem a certo tipo de igreja, mas estão igualmente desligadas de um Deus ativo, invasivo, no aqui e agora. Sob a influência desse fermento, muitos cristãos encontram explicações para doenças físicas que não colocam o poder de Deus no quadro. Eles dizem: essa pessoa está atormentada por aquela aflição, mas com o estilo de vida que ela leva, não é de admirar. Eles têm um senso arrogante de entendimento para explicar o problema, no entanto são impotentes para dar. Discípulos também caíram nisso. Eles perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? João 9:2. Jesus recusou-se a discutir essa questão com eles. Ele disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9:3. As pessoas simplesmente não entendem que quando Deus redime uma situação ele faz isso tão completamente que parece que ele criou o problema como uma oportunidade do seu poder e glória serem vistos. O mesmo poderia se dizer do pecado. Mas Deus não fez uma pessoa pecar só para que a sua glória pudesse ser revelada. Quando Jesus está perto, um problema adquire um propósito. Sem o seu toque redentor, o problema é simplesmente outra obra do diabo. Jesus estava tão focado nas soluções que ele nem sequer entrava no debate farisaico. Jesus expôs a característica central das influências de Herodes e dos fariseus. Ambas se baseiam no temor do homem. Ambas são motivadas e dos fariseus. Ambas se baseiam no temor do homem. Ambas são motivadas principalmente pelo que as pessoas pensam. Mas quando somos influenciados pelo fermento do reino, não tememos o que as pessoas pensam em relação a nós. Deus está levantando um povo que considera os seus semelhantes, que é compassivo e que se importa, mas que também não é motivado nem um pouco pelo temor do homem. Em vez disso, eles vivem de acordo com o temor a Deus. O Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Provérbios 29:25 diz: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. O temor de Deus torna a nossa visão clara. O temor do homem nos deixa tremendamente confusos. O fermento do reino. Jesus advertiu contra o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus porque eles trabalham contra a renovação da nossa mente. No contexto imediato quando Jesus disse essas palavras, a grande falha dos discípulos foi que eles tiveram medo porque não haviam preparado um almoço, e Jesus havia multiplicado pão para eles por 2 vezes. Eles pensaram que a vida começava com o que lhes faltava, e assim contradisseram a revelação que Deus acabara de lhes dar acerca da provisão sobrenatural. Eles edificaram a sua vida mental sobre o fundamento inadequado. No capítulo anterior de Marcos, Jesus disse a outro grupo de pessoas: e, assim, invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Mateus 15:6. Foi isso que aconteceu com os discípulos. O plugue é arrancado da tomada do poder de Deus sempre que recorremos à tradição em vez de recorrermos a ouvir a palavra de Deus continuamente de forma nova. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e não por ter ouvido falar. Os discípulos tinham aquela entenderam. Por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Marcos 8:17. Jesus não falou com eles desse modo antes de eles alimentarem as multidões, porque eles não tinham um ponto de referência.
Eles não sabiam pela experiência o que Deus podia fazer. Mas Deus os levou à experiência esperando que eles fizessem daquele milagre novo padrão para suas vidas. Quando Deus faz um milagre para você, e você pode vê-lo e fazer parte dele, Ele está lhe ensinando a ver na dimensão do invisível. Um milagre, um tutor, um dom de Deus para nos mostrar o que existe do outro lado. Quando experimento o milagre, e mais tarde volto à mesma dúvida, reclamando, resmungando e murmurando, é porque eu não permiti que o testemunho do Senhor tivesse pleno efeito no meu modo de pensar. Quando vi o braço quebrado daquele rapaz, minha mente foi inundada pelo medo em vez de ser inundada pelo testemunho dos milagres que eu havia visto com os meus próprios olhos. Pode ter parecido sabedoria para todos os demais quando chamei o médico, mas Deus sabia e eu sabia que era medo. Às vezes, o medo se mascara de sabedoria. Eu tive de perder a consciência, por assim dizer, perder a minha consciência da minha história vendo milagres. Você e eu podemos ser as pessoas com a mente mais voltada para o reino deste planeta quando as coisas vão bem. Podemos ver dúzias de pessoas curadas, dúzias salvas, ter momentos incríveis de adoração. Mas depois podemos ir para casa e o carro quebrar, e de repente lá se vão $3.000. Então o computador tem uma pane e o sistema telefônico cai, e o vizinho fica zangado comigo. O fogo da circunstância expande o fermento que está influenciando a minha mente. Malaquias 3:2 diz, porque ele é como o fogo do ourives. Malaquias 4:1 diz, pois eis que vem o dia arde como fornalha. Ele está falando sobre uma série de acontecimentos que atrairão certas influências à superfície onde possamos vê-las claramente, quer gostemos delas quer não. Gostaria que a minha primeira reação à adversidade fosse sempre ter fé. Às vezes, leva um dia ou dois, outras vezes apenas alguns minutos para colocar meu coração e minha mente na posição certa. Há momentos em que fico tão perturbado, tão agitado e ansioso, e sei biblicamente que não há motivos para isso. Sempre me pergunto como posso estar tão preocupado e arrasado pelas pressões quando ele me comprou por um alto preço, me deu seu filho, e me dará gratuitamente todas as coisas. Somente porque o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus conseguiram atingir a minha alma, e a pressão fez o fermento subir. O pensamento do reino sabe que qualquer coisa é possível a qualquer momento. Ele é ativado quando você e eu, coração terno, nos rendemos aos padrões de pensamento de Deus. Quando recebemos os pensamentos dele e dizemos sim. Queremos que as nossas mentes estejam cheias do fermento do reino, da influência do reino. Queremos milagres, e queremos que aqueles milagres tenham pleno efeito sobre nós, mudando a nossa maneira de ver e de nos comportar. De onde veio a sua tempestade? As tempestades da vida, assim como os milagres, podem apresentar desafios e oportunidades tremendas de crescermos. Porém, faz muita diferença em que tipo de tempestade você está. Algumas tempestades, embora enviadas pelo diabo, podem nos provocar e nos convidar a usar a revelação que já temos. Elas são milagres esperando para acontecer, como nesta passagem de Marcos 4:2-35-41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedidos estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, e mudece. O vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então, lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas há outros tipos de tempestades que Deus envia para nos mostrar que estamos indo na direção errada, como essa tão familiar. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo? Agarrado no sono. Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez, assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas 1:4-6. Observamos nessas passagens duas tempestades, e dois propósitos diferentes para cada uma delas. Uma foi enviada por Deus, a outra pelo diabo.
Cada situação envolvia um homem dormindo no barco, um por causa da depressão e como uma maneira de escapar da sua realidade desagradável, o outro porque ele estava vivendo a realidade do... A questão é, em que tempestade você está? E você está lidando com ela da maneira que Deus quer que você lide com ela? Você deixou que os milagres passados sejam um tutor que o levem a um lugar de fé adequado ao seu desafio atual? A tempestade dos discípulos foi enviada pela diabo para impedir que eles fizessem a vontade de Deus. A tempestade de Jonas foi enviada por Deus para fazê-lo voltar à vontade de Deus. Algumas pessoas enfrentam tempestades porque viraram à esquerda quando Deus virou à direita. Deus, em sua misericórdia, traz uma tempestade para trazê-las de volta. Outras enfrentam tempestades porque estão no meio da vontade de Deus. Deus não gosta da tempestade, mas Ele quer treinar você para usar as ferramentas que Ele lhe deu para acalmar a tempestade. A maioria de nós se encontra em uma tempestade e conclui instantaneamente que nossa função é clamar a Deus para intervir e mudar a nossa circunstância. Mas esse não é o propósito da tempestade. Se apenas clamarmos, estamos abdicando do nosso papel em um milagre. Deus nunca permite uma tempestade sem primeiro dar as ferramentas para acalmá-la. Ele quer que usemos essas ferramentas para gerar um resultado milagroso. Pense no maior conflito ou crise da sua vida no ano passado. Eu lhe garanto que com certa dose de análise, você poderá identificar as ferramentas que Deus colocou em sua vida para cuidar desse problema. Ele permite problemas nas nossas vidas para que possamos vencê-los, não apenas para que clamemos a Ele todas as vezes. As ferramentas estarão no barco conosco, mas o inimigo soprará os ventos do medo para nos fazer esquecer onde as ferramentas estão. Muitos de nós vemos a tempestade e oramos como os discípulos oraram quando viram Jesus dormindo no barco. O Senhor não se importa que pereçamos. Jesus se levantou e respondeu à oração deles. A maioria de nós se sente bem quando Deus... Podemos até aplaudir os discípulos por fazerem a coisa certa nessa circunstância, mas Jesus voltou-se para eles e disse: Como é que não tendes fé? Espere um instante. Eles devem ter pensado: eu tive fé suficiente para vir falar com o Senhor. E o Senhor fez o que eu pedi. Pensei que eu fosse pago para orar, e o Senhor fosse pago para fazer. Não. É nossa responsabilidade ordenar que aquele obstáculo desapareça. O ministério de grande parte das pessoas envolve tentar fazer Deus consertar problemas na terra quando deveríamos estar ordenando que as tempestades se acalmassem. Deveríamos ver as situações da perspectiva do céu e declarar a palavra do Senhor, e ver o céu invadir a terra. Tenho um tremendo amor e respeito pelo ministério de intercessão, já que sou casado com uma grande intercessora. Mas muitos intercessores gemem e resmungam e choram e ficam deprimidos o tempo todo. Intercessão. Eles nunca chegam a um ponto de fé quando oram. Sei como é isso. Houve períodos em minha vida em que eu orei por muito tempo, muito diligentemente, com muita disciplina, muito impressionado, como se devesse contar as horas. Deus nunca me penalizou por isso porque Ele conhecia a sinceridade do meu coração. Mas, na verdade, do tempo que passei orando, pouco dele foi orando com fé. A maior parte dele foi com depressão, desânimo ou como quem carregava um fardo. A tragédia é que muitos crentes ainda não conseguem distinguir a diferença entre o fardo do Senhor e o peso da sua própria incredulidade. Quanto pior as pessoas se sentem depois do que terminaram de orar, mas elas se sentem gratificadas por serem intercessoras ungidas. Não há problemas em começar por aí, mas faça o que for necessário para chegar a um lugar de fé. Esse tipo de intercessão recalcitrante é o oposto do que o Jesus espera. Jesus espera de nós quando enfrentamos tempestades. Se Jesus está dormindo no seu barco, não é porque Ele está esperando que você o desperte com o seu choro ou com as suas orações fervorosas. É porque você tem um propósito divino. Ele está querendo que você use as ferramentas que Ele lhe deu para gerar o resultado celestial. Alguns mestres ensinam que Deus gosta de esperar até o último minuto para intervir e mostrar a sua soberania. Eles pensam que essa é a maneira inteligente e bonitinha de Deus mostrar que estava no controle o tempo todo. Você ouve as pessoas dizerem: Deus nunca se atrasa nem se antecipa, mas Ele chega na hora certa. Mas, de modo geral, Deus não trabalha assim. Se Ele sempre intervém no último minuto, em geral é porque nós não usamos as ferramentas que nos foram dadas para início de conversa. Se você está enfrentando uma batalha espiritual, gente, é porque foi treinado para esse momento. Isso significa que você passou por coisas na sua vida que deveriam ter lhe ensinado a reagir à atual tempestade. Quando os problemas surgem,
Você já teria de saber a coisa certa a fazer. Você não deveria ter de buscar a Deus durante horas de oração em desalento. Você deveria estar pronto para entrar em cena e dizer: creio que Deus fará um milagre nesta situação. Aquele filho desviado voltará para casa. Essa doença no seu corpo está quebrada, no nome de Jesus. Essa crise financeira está encerrada. A hora de orar é antes disso, como Jesus orava clamando a Deus nos momentos em particular, quando não havia nada acontecendo de errado. É assim que armazenamos poder e criamos uma atmosfera interior de paz e fé que levamos conosco para a situação perturbadora. Não vamos desperdiçar os nossos milagres. Não vamos assistir Deus fazendo algo tremendo, e depois dar um pequeno aplauso, um pequeno amém e sair sem ser transformados. Vamos reconhecer que estamos equipados para cada tempestade. Fomos treinados pelos milagres anteriores para ver as soluções atuais. Vamos permitir que o fermento do reino encha a nossa mente, substituindo o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus. Vamos permitir que a nossa revelação e a nossa experiência com Deus mude para sempre a maneira como encaramos esta vida. No capítulo seguinte, vamos observar os impedimentos mais comuns que se interpõem no caminho para impedir que a nossa mente seja renovada, e que vivamos plenamente a vida cristã normal. Depois veremos como